Eu faço algumas analogias de perfil do investidor, porque você tem um conservador, moderado e agressivo. Conservador, teve uma novela lá no passado que tinha um cara chamado Seu Nonô, que ele era tão seguro que ele fechava a geladeira com cadeado, ele botava uma corrente com cadeado. Para abrir a geladeira tinha que pedir a chave a ele. Então esse era muito seguro. E aí assim, tem que ter cuidado, você ser conservador, mas também não ser tão extremista, feito Seu Nonô, não precisa. E o conservador, quem joga futebol, é como se fosse assim, ele coloca um atacante, coloca uns 3 caras no meio campo e aí ele joga 6 caras na defesa. Ou seja, ele pode não fazer gol, mas para tomar gol fica mais difícil, né? Porque ele embarreira mesmo. Então o medo de perder o conservador faz com que ele ganha pouco, porque ele vai investir em renda fixa. Ele vai investir em CDB ou num fundo de renda fixa que paga. Tem fundo de renda fixa, velho, que é muito esquisito. Os caras, eles utilizam somente a compra de títulos do Tesouro Direto. Nem operações compromissadas eles fazem. E o cara cobra taxa de administração de 0,5%, de 1%. Porra, não tá fazendo nada. Você mesmo pode comprar um título do Tesouro Direto. Na verdade, o fundo não compra o Tesouro Direto, né? Ele compra um título federal do governo. Mas assim, a remuneração, a rentabilidade, a taxa é muito parecida com a sua. O cara não tem trabalho e o cara fica cobrando uma taxa de administração de 1% ao ano. Faz nem sentido, 0,5%. Pô, fundo de renda fixa decente nem era para cobrar a taxa de administração. Se cobrar 0,25%, mais ou menos. No máximo 0,25% pode ser o justo. Porque o cara tá lá, vai fazer alguma coisa, mas não tem trabalho. Diferente de um fundo multimercado, de um fundo de ações que o cara tem que tá estudando, tá analisando o mercado. Enfim, conservador vai nisso. Essa é uma metodologia minha. Para mim, conservador, ele pode colocar até 20% em renda variável e 80% em renda fixa. Logicamente que esses 20% em renda variável ele vai colocar em produtos que, apesar de serem variáveis, de ter um risco um pouco maior, são produtos um pouco menos voláteis, eles têm uma volatilidade menor do que os outros. O moderado, o cara que tem um perfil que é moderado, é aquele que fica em cima do muro, não decide se é conservador nem decide se é agressivo. Então meio a meio, né? Ele joga metade em variável, metade em agressivo. É o cara que, quando ele vai montar o esquema tático dele do time, ele enche de pessoas no meio campo. Então ele bota uns 5 no meio campo, uns 3 na defesa e 2 no ataque. Então com 2 atacantes fica mais fácil ele fazer gol, ganhar. E com 3 na defesa ele consegue segurar um pouco também, que é perder menos. E o meio campo é exatamente onde ele vai tentar alavancar um pouco mais do que a renda fixa tradicional. Quais são os produtos para isso? Os produtos para isso, você pode ter um fundo que seja multimercado, onde uma parte seja renda fixa e uma parte seja renda variável. E aí essa parte de renda fixa e renda variável, cabe a você definir 50%, 60%, 70% em renda fixa e os outros 30% em renda variável. Ou você pode comprar também ETFs. O que são ETFs? ETFs são fundos de índice. E um determinado índice na Bolsa de Valores. O mais famoso aqui no Brasil é o BOVA, que é o índice da Bolsa de Valores, que tem hoje cerca de 80 empresas, aproximadamente 70 para 80. Esse número nunca é exato. E aí, esse índice é assim, as empresas, algumas vão subir, outras vão cair, mas você tem a média. E esse índice é exatamente a média. Cada empresa, logicamente, vai ter um determinado peso. Mais ou menos assim, para vocês só terem uma noção. 1/3 hoje do peso é de empresas do ramo financeiro. Então entra bancos, entra seguradoras. Então 1/3 do índice é nesse volume. Aí 1/3 é no volume que entra aí commodities, petróleo, Vale, principalmente Petrobras, Vale, minérios e tal. E o restante é o resto, as outras 60, 70 empresas mais ou menos. Então assim, existe um peso de 2/3 no caso, de 66%, que é mercado financeiro,
e essa parte de commodities que envolve principalmente petróleo, que a Petrobras tem uma fatia boa, e a Vale, que é a parte de minério também, que tem uma fatia boa, que tem os grandes picos. Então esse é o moderado. O moderado pode investir em ação? Pode, de boa. Só escolher as empresas que têm bons fundamentos. Outro, fundos imobiliários. Fundos imobiliários, eles não têm muita volatilidade e eles vão te pagar um aluguel mensal. Então todo mês eles vão te pagar um aluguel. Ah, qual é o percentual desse aluguel? Varia, depende do fundo. Tem fundo que consegue pagar 11% ao ano, 12%, 14%. Tem fundo que paga 4% ao ano, 5%. Vai depender se os imóveis dele estão todos alugados. Se não há vacância. Se os imóveis estão alugados, pô, beleza. E aí é só você verificar lá no fundo, ele vai dizer quais são os imóveis dele, onde estão localizados, qual o gestor, quais são os inquilinos, tudo está lá. Beleza? Tem uma aula lá no canal, lá no YouTube, somente sobre fundos imobiliários, que eu dou todas as dicas de você escolher os bons fundos. E o último perfil é o perfil agressivo. Pronto, perfil agressivo. Se você for raiz mesmo, você joga 100% em renda variável. E aí você vai jogar ações, você joga ETFs, você joga fundos de ações e fundos multimercados agressivos. Multimercado, o nome já diz, né? Vários mercados, muitos. Então ele pode ter X% em renda fixa, X% em renda variável, só que pode ser 90% de renda variável ou 100% de renda variável. Um fundo de ação, para ele ter essa característica que é um fundo de ação, não significa dizer que é 100%. Basta 67% ser de ações. Ele se caracteriza como um fundo de ação. E os outros 33% ele pode colocar em renda variável, beleza? Agressivo é o seguinte, no esquema tático do futebol, o agressivo, o cara joga com 3, 4 atacantes, bota uns 3 no meio campo e 3 na defesa. Significa que ele vai fazer muito gol, né? Porra, 4 atacantes, 3 no meio e 3 na defesa. E ele pode tomar gol também, né? Porque aí essa parte do meio campo e da defesa vai ficar mais comprometida. Então, o agressivo é para fazer gol. Pode tomar? Pode, mas a ideia é fazer gol, ou seja, ganhar. Que aí os traders chamam de game, né? Game. E quando ele perde, toma gol, loss. Perdeu.